Alô, turma do canal Coisas da Bola, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos analisar, dentro da visão nossa de futebol, cada um vê o futebol de um jeito, né? Não vou cansar de repetir, a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes quero fazer um pedido para vocês que compartilhem os vídeos do canal, fazer um agradecimento àqueles que estão inscritos no canal, muito obrigado. E pedir àqueles que não estão inscritos que se inscrevam no canal para que a gente possa ir crescendo aos pouquinhos, né? E falando somente sobre o futebol. A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro teve algumas particularidades, né, que me chamaram a atenção e vamos comentar com vocês. Botafogo 2, Inter 2, foi o jogo que eu vi, baita jogo. Jogo das reações, né? O Botafogo saiu ganhando 1-0. Baita gol do Danilo, né? Tá jogando muito o Danilo. Recebeu uma bola de costa pro zagueiro do Inter, ameaçou sair pro lado esquerdo, tirou pro lado direito, buscando a sua perna preferencial à esquerda e fez um belíssimo gol. Não dava pro goleiro do Inter pegar. O Inter foi para frente e numa estocada de bola, uma metida de bola no Carboneiro, um jogador de altíssima velocidade. Deu uma na corrida do Barbosa, quarto zagueiro do Botafogo, e empatou o jogo o Internacional. O Botafogo foi para cima e através de o Medina fez 2-1. Parecia que mais ou menos estava tudo resolvido, aí o Inter foi na reação e num belíssimo chute do Bernardinho de fora da área, empatou o jogo em 2-2. O Bernardinho bate bem de fora da área, tinha feito um gol assim contra o Corinthians e voltou a fazer agora contra o Botafogo. O jogador que recebe do treinador internacional um poder de movimentação pelo lado esquerdo, pela parte central, às vezes até pelo lado direito. E nos dois últimos jogos do Inter ele tem sido um fator de desequilíbrio junto com o Carboneiro. O Inter que colocou o Alan Patrick no segundo tempo, faz falta o Alan Patrick, mesmo não entrando no bom momento, porque é o cara que cadencia, é o jogador de inteligência no setor de meio nacional. Meus amigos colorados às vezes me perguntam o que eu estou achando do Inter. Eu acho que o Inter está jogando bem, cara. O Inter não está tão mal, não. Tá com 14 pontos, mas o campeonato é muito parelho, a diferença é pouca. O que eu vejo no Inter é quando tem que trocar as peças que entram, né? Não dão o retorno às vezes que o treinador espera e o time vai mais na vontade. Mas acho que o Inter ainda vai buscar o equilíbrio dentro da competição. O Botafogo aí que está na eminência de negociar o Barbosa, quarto zagueiro, né? A torcida do Botafogo está pegando o pé no cara. Que acha que o cara teve culpa no gol, não teve culpa. O atacante de natureza ele tem muito mais velocidade que o pessoal de zaga, né? E ele não teve culpa, ele perdeu na velocidade do Carboneiro. Mas o torcedor acha que ele já está com a cabeça em outro lugar, porque a SAF do Botafogo conseguiu endividar o Botafogo, né? Impressionante. A bola da vez para venda é o Barbosa, o zagueiro, que pode ir para o Palmeiras. Então esse jogador daqui para frente, até ele sair, né, parece que sai na metade do ano, ele vai encontrar esse problema. Se ele bater um lateral e bater errado, o torcedor já vai achar que ele não está mais ali com a cabeça do Botafogo, está com a cabeça em outro lugar. Por isso que eu sou favorável, e eu entendo, né, mas eu sou favorável quando tem que vender, vende, tira logo, bota o reserva, contrata outro, fica bom para os dois, né, mas vamos ver o que acontece com o andar do campeonato. O Barbosa, quarto zagueiro do Botafogo, que eu particularmente gosto muito. Então ficou 2-2 Inter e Botafogo. O Cruzeiro, que está se recuperando do campeonato, ganhou do Remo lá em Belém 1-0, gol do Arroio, jogador interessantíssimo, joga pelo lado direito, pelo esquerdo, encarou a defesa do Remo, deu um corte para dentro, meteu um chutaço no canto do goleiro do Remo, fez 1-0 para o Cruzeiro que está me chamando a atenção, seu quarto zagueiro, João Jesus, jogador de 20 anos, quarto zagueiro, perfil bom para zagueiro, tem velocidade, tem técnico. O Cruzeiro comprou esse menino do Ceará. Me chama a atenção que ele sai de trás com a bola dominada e vai até a próxima da área do adversário. Aqueles mais antigos vão lembrar, né? Luiz Pereira, nos anos 60, zagueirão do Palmeiras. Então o Cruzeiro ganhou de 1-0. Bahia e Santos fizeram um jogo também da reação. O Santos saiu ganhando 2-0, 2 gols de pênalti, que o Benjamin, meio esquerdo argentino do Santos, fez, bateu os 2 pênaltis igual. Você estava 2-0, 2-0 é o pior resultado que existe no futebol, quando tu pensa que tu não tá mais. Bahia saiu vaiado no intervalo, voltou, falta para o Bahia, o Juba bateu, belíssima falta,
lá no ângulo do goleiro Santos, que falhou, a bola passou no meio do braço dele. E o Juba fez um golaço que botou o Bahia no jogo. Logo em seguida o Bahia teve um ataque pela direita, um belo cruzamento. A bola era na área e o Willo José, presença de centroavante de cabeça, empatou para o Bahia 2-2. O São Paulo ganhou do Mirassol por 1-0. Primeiro tempo o São Paulo jogou muito melhor, criou, mas mais numa abafa do que um negócio mais organizado. Segundo tempo o Mirassol veio mais pro jogo, né? Mas o São Paulo, numa escapada bonitaça do Ender pela esquerda, fez um cruzamento lateral mesmo na cabeça do Luciano. E o Luciano fez 1-0, dando a vitória para o São Paulo. O Mirassol, ouvi alguns comentários do jogo, o Mirassol do ano passado perdeu 16 jogadores. É muito, né? Tem que repor 16 peças diferentes, e aí as peças que chegaram até agora não deram o retorno para o Mirassol. Haja ver a tabela. Então São Paulo ganhou de 1-0. Na Arena, o Grêmio e o Curitiba fizeram um bom jogo aberto, franco. O Curitiba, quando joga fora, tem uma proposta muito boa, explora muito o contra-ataque com o Rônia, Pedro Rocha, o Breno Lopes, jogador de altíssima velocidade, o Josué vem de trás organizando a jogada, tem o Jaci, um zagueiro muito bom, foi expulso justamente, mas é bom jogador, tem uma boa saída de bola. O Curitiba até que teve situações, mas o Grêmio com um movimento interessante, né? O Leonel Pérez, um volante que sabe jogar junto com o Arthur no meio, né? Um do lado do outro. Na frente do Leonel Pérez, volante, o treinador do Grêmio botou o Gabriel Mac, menino da base, bom jogador tecnicamente, jogador inteligente, faz gol, fez o gol do Grêmio. E o Mac trabalhava na frente do Pérez para fazer jogar o namorado, que fez um bom jogo. Do outro lado, o Arthur ficava um pouquinho mais para a saída de bola, mas naquele espaço ali aparecia o Vinícius, né, centroavante, que vinha jogar com o Arthur, e quando os dois tabelavam, a jogada do Arthur era acionar o Pedro Gabriel, o lateral, que deu 2 chutes bonitos fora da área, ou o Amuso, né, que é uma jogada de velocidade do Grêmio. Então o Grêmio fez uma articulação interessante pelaquele lado ali, onde trabalhou o Arthur. E o Arthur, inclusive, fez uma finalização, acho que 1 ou 2 no jogo, para Arthur, né, que mais é articulador do que finalizador, foi interessante. E nesse jogo, o que me chamou a atenção foi os 3 gols do lado do Grêmio, né, e os 3 bem anulados. Mas teve um que me chamou a atenção, acho que foi o segundo gol do Grêmio, que o VAR fez, traçou as linhas, né, e o impedimento foi caracterizado que o pé do jogador do Grêmio estava na frente do pé do jogador do Curitiba. Que loucura, né? Ou seja, se tu é um atacante calça 43 e o teu marcador calça 42, os caras estão pegando impedimento até do dedão agora. É impressionante a modernidade do futebol. Mas foi boa a vitória do Grêmio. O Vasco perdeu para o Corinthians por 1-0. O Corinthians com o Diniz está jogando bem diferente. O Carlos voltou a jogar de novo. Deu uma bela assistência para o Bidu, que joga muito com o pé esquerdo, mas fez o gol com o pé direito. E é o que vale. E a torcida do Vasco, né? Estava de bronca, o Renato não botou o Pinelli, né? Um atacante argentino, que tinha feito o gol no meio da semana, o Renato não botou, e o Pinelli, ele entrando naquela hora do sufoco do abafa, né? Ele é um jogador interessante, dá trombada em todo mundo, cabeceia, mas o Renato pensou diferente, e a torcida do Vasco ficou na bronca, e ainda mais que o Vasco perdeu em São Januário para o Corinthians. O Bragantino e o Palmeiras foi um jogão, um jogo muito bom, Palmeiras cirúrgico, bola no Souza, largou para o Flaco Lopes, que nem chutou muito forte, mas deu um chapa bem colocado no goleiro do Bragantino, fez 1-0 para o Palmeiras. O Palmeiras é muito tranquilo, não se apavora com nada. O Ala, o Marcos, o Andres. O Palmeiras, os torcedores às vezes do Palmeiras, o torcedor do Palmeiras reclamar que o Palmeiras está ganhando só de 1-0. Pô, mas o time está sempre ganhando, O Bragantino, o Mancini tentou uma tática para segurar o Palmeiras, mas no seu campo, né? Colocou 2 atacantes, o Pito e o Chasca. O Chasca vinha um pouquinho mais para articular, fazendo tipo um segundo homem, um segundo atacante, né? Para tentar segurar o Palmeiras, mas se enrolou muito o Bragantino, ficou sem criatividade, né? Aí no segundo tempo ele botou o Vicentini, né? É um meio esquerda, que entrou pelo lado, muito bom jogador, deu um calor lá direito do Palmeiras, bagunçou com o jogo, junto com ele entrou o Rodriguinho. Aí o Bragantino criou um pouquinho mais, com 2 meias de criatividade, né? Chegou a ameaçar o Palmeiras, mas não foi o suficiente para que o Palmeiras saísse de Bragança com a vitória de 1-0. Em Minas Gerais, o Atlético perdeu o Flamengo 4-0.
Jogaço, Flamengo, né? Pedro brincando de jogar, fez uma jogada de calcanhar, largou a Arrascaeta na cara do gol. O Plata fez um golaço. O Plata pegou a bola lá direito, foi entrando. Acho que tinham 6, 7 jogadores do Atlético na frente dele. Nenhum deu bote nele e ele meteu um tijolo de fora da área, fez um golaço. Plata, Flamengo bem pra frente, tá difícil de marcar. E o Atlético, acho que perdeu esse jogo no meio da semana, né? Muita confusão no Atlético, os jogadores reclamando de salário atrasado, direito de imagem atrasado. A SAP do Atlético não conseguiu durante a semana administrar esse problema e foi deixar para administrar no dia do jogo, tirando o Hulk do jogo no vestiário, para jogar contra o Flamengo. Com o Hulk já era difícil, imagina sem o Hulk. Aí o Atlético tomou 4-0 e vamos ver o que vai acontecer. Estão falando aí que o Hulk pode ir para o Palmeiras. O Fluminense ganhou da Chapecoense 2-1 no Maracanã, jogo encardido para o Fluminense, né? Savarino fez um belíssimo gol de fora da área. Chapecoense com o Meno empatou 1-1, aí a Chape parecia que ia conseguir sair do Maracanã com o empate. Aí entrou o tal de Kennedy e esse aí mete o gol. Ele já tinha entrado quando o Santos empatou e agora entrou contra a Chapecoense e deu a vitória para o Fluminense por 2-1 num golaço. No Paraná, o Atlético Paranaense meteu 3 no Vitória, 3 gols do Viveiro, faz gol de Viveiro. O ataque do Atlético, o Viveiro, o Mendonça, e agora o Odair botou o Dudu, que é um meia que era da base, estilo Kaká, o menino joga muito, inteligente, então foi merecida a vitória do Atlético por 3-1. E os clubes têm conseguido atacantes interessantes pelos lados do campo, né? Eu citei alguns aqui, o Mendonça, esse do Atlético Paranaense, o Carboneiro do Inter, o Arroio do Cruzeiro, o Gomes do Vasco, o Plata do Flamengo, o Alan do Palmeiras, o Amuso do Grêmio, jogadores que trabalham com o pé trocado, né, nos lados do campo. Interessantíssimo, estão decidindo os jogos do seu time. Então esse daí foi um apanhado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tem aí o Palmeiras com 32 pontos, Flamengo com 26, um jogo a menos, Fluminense com 26, um jogo a menos, São Paulo em quarto com 23, e o Atlético Paraná que está fazendo uma boa campanha com 22, também um jogo a menos. Os 5 últimos, o Inter está com 14, o Santos está com 14, o Mirassol está com 9, um jogo a menos, o Remo está com 8 e a Chapecoense está com 8, eles são os 5 últimos do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que para agora no meio da semana, por causa dos jogos dos clubes brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana, e volta na 14ª rodada no final de semana. E o canal Coisas da Bola estará acompanhando para depois compartilhar com vocês. Agradecendo a todos, né, que estão assistindo, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, principalmente aqueles que gostam do futebol. Ajude o crescimento do canal. Hoje estou usando a camisa do clube que me deu a oportunidade, fez eu começar a gostar do futebol, e isso até hoje, né? Hoje eu ainda continuo falando em futebol com vocês que acompanham o canal Coisas da Bola. Então essa é uma homenagem ao Perol, clube amador da Várzea de Pelotas, do Rio Grande do Sul, que foi o clube onde eu dei meus primeiros passos rumo ao mundo da bola. E o Perol, que dia 1º de maio agora passa 76 anos, o clube ainda vive, né? Graças a Deus ainda temos uma turma nesse mundo de Deus que fizeram parte da construção desse querido clube. Tem aqueles que infelizmente já nos deixaram, mas com certeza eternamente vão ficar nas nossas lembranças. Parabéns aos pés, obrigado por tudo e obrigado a vocês que estão assistindo esse vídeo e estão acompanhando o canal Coisas da Bola. Fiquem todos com Deus e até a próxima!